É um vídeo importante. Enfim, Carrascal foi anunciado como reforço do Flamengo. Pois é, depois de dias, meses, o Flamengo conseguiu a contratação desse jogador de maneira oficial e ele já deu entrevista à Flamengo TV. Gostei das declarações dele, citando até Ronaldinho Gaúcho, dizendo que entrou em contato com Richard Rios para saber como que é o Flamengo, conversou com o Nico de la Cruz. Rapaz, gostei da entrevista dele para a Flamengo TV, a gente vai trazer aqui também qual número de camisa ele vai usar, e tem também Corinthians querendo ser o Flamengo. Como é que é? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Agora vamos para as informações. Liberdade para Carrascal, jogador colombiano, enfim, foi anunciado pelo Flamengo, algo que estava todo mundo na expectativa, depois de uma longa negociação. Inclusive, internamente, eu soube que o José Boto confirmou que essa foi a negociação mais longa dele, na carreira dele como dirigente. E para quem não sabe, começou em maio e só terminou agora, em agosto, com o anúncio oficial no dia 2 de agosto, né? Inclusive, quando o Flamengo anunciou o jogador, já era muito tarde, sábado, não tinha como eu gravar o vídeo, não tinha como eu preparar um vídeo para esse domingo pela manhã, mas eu estou vindo gravar aqui agora para trazer as declarações do Carrascal à Flamengo TV. Ele vai usar a camisa 15, tá, no Flamengo, 4 anos de contrato, e ele deu boas declarações para a Flamengo TV. Ele disse o seguinte: inspiração no Ronaldinho, capitão do Flamengo quando voltou da Europa. Ele é minha inspiração desde criança. Nesta temporada joguei em várias posições, de ponta, de meio, de atacante, de extremo direito. Não tenho posição fixa. Tento ajudar no que posso, naquilo que a equipe e o treinador me pedem. Esse tempo todo estive mais ou menos pesquisando. Na verdade, um clube muito grande da América do Sul. É um time muito competitivo, com uma grande torcida. São coisas que motivam muito a gente. Estou muito agradecido por essa oportunidade. Pela torcida que sempre me mandou mensagem. Venho para ser feliz e contribuir o meu grãozinho de areia. Venho para contribuir para alcançar os objetivos. A verdade é que venho muito motivado a dar o meu melhor e que a gente consiga alcançar os objetivos que todo grupo tem em mente. E ele revelou aqui: eu conversei com o Richard Rios, mandei mensagem para o Nico. A verdade é que estou muito feliz. Eles falaram super bem do clube, da cidade, da torcida. E de fato, Carrascal, assim, você está chegando numa cidade maravilhosa, não é só o apelido. Óbvio, tem os seus defeitos, como qualquer outra cidade. Mas o Rio de Janeiro, fazendo um balanço geral, é uma cidade maravilhosa, uma qualidade de vida muito boa. Você está chegando num clube com uma estrutura absurda, que, segundo Samuel Lino, tem uma estrutura no Ninho do Urubu melhor que a do Atlético de Madrid, e não tem porquê ele falar isso apenas para agradar. Acho que ele falou a verdade. Chega num clube que briga por títulos, atualmente chama atenção não só no futebol sul-americano, mas no futebol mundial, como a gente viu na Copa do Mundo de Clubes. Salário em dia, paga bem. Carrascal, você tem tudo para se dar bem com a camisa do Flamengo. Inclusive, pessoal, eu dei até minha opinião sobre isso, não sei se vocês vão concordar. Vou pegar aqui para ver exatamente o que eu escrevi. Vamos lá. Pelo tempo que durou a negociação, desde maio, quando aconteceram os primeiros contatos, e o valor investido, 12 milhões de euros, a expectativa em cima de Carrascal será enorme. Potencial para se firmar no Flamengo, o colombiano tem. Além disso, ele não chega para ser o salvador da pátria. Pelo contrário, ele chega inicialmente para compor elenco. Ele vai brigar por vaga no time titular e com isso ele terá tempo para se adaptar aos pouquinhos ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz e ao futebol brasileiro. Então, embora ele esteja custando 12 milhões de euros, estamos falando de uma contratação custando 12 milhões de euros. Isso em qualquer outra equipe seria jogador para chegar para ser titular. Mas no caso do Carrascal, não. Ele chega para brigar, entre aspas, por uma vaga com a Arrascaeta. Mas eventualmente os dois podem jogar juntos sem nenhum problema. Então acho que é uma contratação muito boa. É dar tempo ao tempo e que ele seja muito feliz.
Vamos falar agora do Corinthians, que quer ser o Flamengo. Que papo é esse? A torcida do Corinthians está revoltada aí nas redes sociais. Para contextualizar, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, concedeu entrevista na última sexta-feira, lá no Parque São Jorge, e abordou diversos assuntos: reforma estatutária, investigação de uso de dinheiro do clube para gastos pessoais de ex-presidentes, processo de impeachment de Augusto Melo e dívidas de torcidas organizadas com o Timão. E nessa entrevista que ele deu, uma das partes ele disse o seguinte: o Corinthians precisa virar essa página do impeachment de Augusto Melo, precisa renascer das cinzas, precisa funcionar, renascer das cinzas. Sabe por quê? Quero voar com águia, águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser. Fecha aspas. Gente, o torcedor corintiano está revoltado por conta disso, dizendo que ele não pode dizer uma coisa dessa. Mas na boa, é só olhar o contexto dessa declaração. Eu não acho nenhum absurdo. Ele pegou o Flamengo como exemplo de reestruturação financeira. O que o Flamengo fez de 2013 para cá, poucos clubes conseguiriam fazer. Por exemplo, o Palmeiras conseguiu também, mas teve ajuda também do Paulo Nobre. O Flamengo não teve ajuda de ninguém. Foi através de um trabalho muito bem feito, por sinal. O Eduardo Bandeira de Mello era o presidente, mas outras pessoas estavam envolvidas. Inclusive o BAP, que é atual presidente, Rodolfo Landim, que foi presidente durante 6 anos do Flamengo. Várias outras pessoas estavam e estão envolvidas nesse processo do Flamengo. O que ele falou, eu não acho nada demais. Ele pegou o Flamengo como exemplo. E é óbvio, você vai pegar os melhores como exemplo. O Flamengo é um baita exemplo. É um case de sucesso de reestruturação financeira. E o Corinthians tem condições de fazer isso, porque tem uma torcida absurda, a segunda maior do país. O Corinthians é de São Paulo, que é onde tem o melhor PIB do país aí, onde está o dinheiro, na verdade, é a maior cidade. Então, gente, na boa, assim, eu não vejo nada demais ele falar isso, nada demais. O torcedor do Corinthians está revoltado, teve presidente de torcida organizada dizendo que é um absurdo, mas ele não quis dizer que o Corinthians quer ser o Flamengo. Ele pegou o Flamengo como exemplo de sucesso na reestruturação financeira, algo que o Corinthians pode fazer e pode seguir os passos do Flamengo, porque tem estrutura para isso, tem massa para isso, tem torcida para isso. A marca Corinthians é enorme também. Então não acho nada demais. Quando você quer melhorar em algo, você pega alguém como exemplo. Simples assim. Eu, por exemplo, sou jornalista. Eu enxergo outros jornalistas bons e tento, entre aspas, seguir o caminho deles. Ponto. Qual é o problema disso? Não vejo nada demais. Nada demais. Agora, se ele falasse assim, a gente quer ser o Palmeiras. O Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Aí poderia até pegar mal. Mas ele dizer isso, eu não vejo nada demais. O Flamengo, de fato, é um exemplo de sucesso. Agora, por exemplo, eu vejo muito torcedor do Vasco dizendo tem que fazer o que o Flamengo fez. Gente, fazer hoje em dia é muito mais difícil. Em 2013, por exemplo, não tinha SAF. Os rivais não eram tão fortes como são hoje em dia. Então, um outro cenário, não tem como ficar comparando. Agora, o que o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, disse, eu não vejo nada demais. E vocês, corintianos que me seguem aqui, flamenguistas, o que vocês acham sobre isso? Para finalizar nosso vídeo, galera, provável time do Flamengo para pegar o Ceará daqui a pouquinho. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandre, né? Jorginho, Alan ou Saul, Arrascaeta, Samuel Lino na ponta esquerda, Gonzalo Plata na ponta direita e Bruno Henrique centralizado. Lembrando, Pedro suspenso, está fora do jogo, o Alacian também está fora do jogo, Pulgar está fora, Danilo está fora, Michael com problema no tornozelo esquerdo também está fora, Cebolinha com tendinite está fora, Luiz Araújo com controle de carga está fora, Matheus Cunha com tendinite patelar no joelho está fora, o Alacian, já falei, suspenso, está fora também. Os pendurados, Alan, Jorginho, Léo Pereira,
E Pulgar não vou botar aí porque não vai nem entrar em campo, não sabe nem quando volta. Então fica aí a informação para vocês. É o seguinte, galera, a Procuradoria do STJD denunciou na noite de ontem, sexta-feira, ali bem noite mesmo. Eu, por exemplo, já estava deitado, só fui ver a notícia hoje pela manhã, sábado pela manhã, que o STJD divulgou de maneira oficial, denunciando o atacante Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas, ainda naquele caso, aquele jogo contra o Santos. O jogador agora irá a julgamento por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, galera, em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha. O STJD divulgou no site que Bruno Henrique foi denunciado em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Artigo 243, artigo 243, hífen A, parágrafo único, artigo 184 e artigo 191, além do artigo 65, 2, 3 e 5 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2023. As penas acumuladas vão de suspensão de 360 dias até 720 dias e também suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Gente, é muita denúncia isso aqui. Agora é a ver o que vai acontecer. É aguardar para ver quando que vai ser o julgamento, mas ele já foi denunciado pelo STJD. E vou te falar, gente, vou ser bem sincero, acho até que demorou para isso aqui acontecer, tá? Ainda mais levando em consideração um jogador do Flamengo e um jogador do status do Bruno Henrique, que tem muito holofote, que todo mundo está falando, o mundo inteiro está repercutindo esse tipo de situação envolvendo o Bruno Henrique. Mas torcer, tal como eu torci para o Paquetá, que a justiça fosse feita, que ele não tivesse realmente nada, nenhum envolvimento, eu vou torcer também para o Bruno Henrique, porque além de ser um ídolo do Flamengo, é um cara que particularmente, assim, eu acho que todo mundo torce por ele, um cara, dá para ver que tem um coração bom, mas a justiça precisa ser feita. E lembrando, gente, ele continua jogando normalmente, ele continua jogando, até que se prove o contrário, ele é inocente. Então, acho que está certo o Flamengo em mantê-lo aí à disposição, inclusive deve ser titular, até porque o Pedro não vai jogar, né? O Pedro está suspenso, Pedro e o Wallace estão suspensos. Já vamos entrar então no próximo assunto, que é a lista de relacionados do Flamengo. Tem novidade, tanto novidade boa quanto novidade ruim. Relacionados, vamos lá. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton de Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo de volta e Vinha. Aí a novidade boa, Vitor Hugo. Cara, eu torço muito para que o Vitor Hugo consiga dar a volta por cima e se firmar nesse time do Flamengo. Desde o primeiro momento, Felipe Luiz não gostaria de utilizá-lo, tanto é que ele seria negociado ao Famalicão. Mas aí o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa por conta do modelo do negócio e desde então não apareceu mais nada, nenhuma proposta. Então, diante de muitos desfalques, o Vitor Hugo foi relacionado, convocado pelo técnico Felipe Luiz, até porque ele vem treinando normalmente, tem condição de jogo, retornou de empréstimo, está bem fisicamente, não é um jogador que se machuca muito, isso precisa ser dito. Eu vou torcer muito para que ele dê a volta por cima com a camisa do Flamengo. Ausências, eu vou ler aqui exatamente o que o Flamengo divulgou. Luiz Araújo está fora da relação por controle de carga e Matheus Cunha, o goleiro que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro, está fora em função de uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Agora, outros dois jogadores que também estão fora e não entraram no comunicado oficial do Flamengo, Michael e Everton Cebolinha. Esses dois jogadores a gente trouxe nas nossas redes sociais, que eles não seriam relacionados. E, segundo eu apurei, eu vou ler exatamente como eu botei aqui, porque foi o que eu apurei, Cebolinha está fora do jogo do Flamengo contra o Ceará, que vai dar continuidade ao trabalho de recuperação da tendinite que ele está sofrendo aí. E Michael também seguirá como desfalque. Michael não é relacionado pelo Flamengo desde o dia 12 de julho,
o Cebolinha desde o dia 27 de julho. São dois jogadores que atuam numa posição que o Flamengo fez uma baita contratação, que é o Samuel Lino, e dois jogadores que fisicamente eles não conseguem entregar mais. Tanto é que estão aí sendo desfalques e não tem lesão. Isso que chama mais atenção. Mas, enfim, acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade de negociar esses dois jogadores, sobretudo o Everton Cebolinha, que tem contrato curto com o Flamengo até o meio de 2026. Não faz o menor sentido uma equipe do exterior chegar aqui e contratar o Everton Cebolinha por uma cifra alta, sendo que daqui a 4 meses pode assinar um pré-contrato com ele e tê-lo de graça. Então, não faz o menor sentido. Muita dificuldade o Flamengo vai ter para conseguir interessados nesse atleta. O Michael tem um contrato longo e vira e mexe tem um clube do mundo árabe interessado nele. Então, a ver o que vai acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, a guerra de narrativa envolvendo Jorge Carrascal. O jogador já está no Rio de Janeiro, treinando no Ninho do Urubu. Normalmente o Flamengo não divulgou nas redes sociais a contratação, ou seja, não oficializou a contratação por conta de detalhes burocráticos que envolvem detalhes burocráticos que envolvem o departamento jurídico. Por quê? O jurídico ainda não deu ok para isso acontecer. Por que não deu ok? Porque não recebeu toda a papelada que precisa para isso. O documento do Dínamo chegou, só que no Flamengo alego que ainda tem uma pendência entre Atlético Mineiro e Dínamo, porque a operação envolveu os 3 clubes, Dínamo, Flamengo, Atlético Mineiro. E aí o Flamengo alega que tem um problema envolvendo o Atlético Mineiro, que ainda não enviou uma documentação para o Dínamo. E aí o Dínamo acaba atrasando, entre aspas, a documentação para o Flamengo. Fato é que o Flamengo até o momento não divulgou, não anunciou a contratação do atleta por conta desses detalhes burocráticos. E aí o José Boto está cobrando o Atlético Mineiro a todo momento. Inclusive procurei o Atlético Mineiro, eles alegaram que, enfim, falaram, o José Boto está aqui mandando mensagem para todo mundo, de madrugada, a gente está vendo. Então, agora é aguardar. Vene, pode melar. Gente, eu já vi de tudo no futebol, inclusive jogador sendo apresentado e depois nem jogar, não ser mais ser anunciado, depois sair, não ser mais contratado. Eu já vi de tudo. Eu acho que vai dar certo no fim das contas. Mas assim, eu não posso cravar nada. Imagina, eu chego para vocês aqui, falo assim, com certeza o Carrascal vai embora. Aí vocês vão ficar me zoando. Mas o jogador está treinando com a camisa do Flamengo dentro do Ninho do Urubu. E o Flamengo está em cima dessa situação. Ô novela enjoada, hein? Vou te falar, já estou de saco cheio dessa novela envolvendo Jorge Carrascal. Sem sombra de dúvidas, foi a negociação mais longa que eu acompanhei de perto como jornalista. Porque começou em maio, fim de maio, começo de junho. E, gente, já estamos em agosto, dia 2 de agosto. Novelinha chata. Dito isso, galera, Samuel Lino deve ser titular no jogo desse domingo contra o Ceará, porque o Pedro e o Alaciano estão suspensos. Ele não tem Luiz Araújo, ele não tem Michael, ele não tem Cebolinha. Acredito eu que ele comece com Samuel Lino na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado, e o Gonzalo Plata fazendo a ponta direita e o Arrascaeta no meio. E aí eu tenho uma dúvida, tem chance sim do Saul começar como titular ao lado do Jorginho, na vaga, obviamente, do Alan, que vem substituindo o Pulgar na ausência do volante chileno. Eu, particularmente, já botaria o Saul e o Jorginho junto, e o Samuel Lino, obviamente, como titular na ponta esquerda. O Flamengo vive um momento intenso nos bastidores e dentro de campo, com movimentações que prometem balançar o coração da nação rubro-negra. A principal notícia envolve a chegada de Samuel Lino, atacante de 25 anos que desembarcou no clube como a contratação mais cara da história do Mengão. Foram 25 milhões de euros pagos ao Atlético de Madrid. Ao chegar, o jogador surpreendeu com uma declaração ousada. Disse que a estrutura do Flamengo é superior à do próprio clube espanhol. Essa fala incendiou os bastidores na Europa, mas encheu de orgulho a torcida. Lino chega com status de titular absoluto e já deixou claro que quer escrever seu nome na história do clube. Além de Lino, o Flamengo apresentou oficialmente Emerson Royal, lateral direito que veio por 9 milhões de euros do Milan. Royal já está integrado ao elenco e treinando forte. Quem também está a caminho é o meio-campista Saúl Ñíguez, que rescindiu o contrato com o Trabzonspor e aceitou a proposta flamenguista após conversa direta com Filipe Luís.
A expectativa é que ele chegue nos próximos dias para reforçar o setor de marcação e dar mais experiência ao elenco. Com esse trio, a diretoria mostra que não está medindo esforços para montar um time ainda mais competitivo para a temporada. Enquanto uns chegam, outros se despedem. O volante Gerson foi vendido para o Zenit da Rússia por 25 milhões de euros, pagos à vista. O jogador já viajou para a Europa, assinou contrato até 2030 e deixa o clube com uma história marcada por títulos e raça em campo. Sua saída abre espaço para outro reforço. O Flamengo pagou 12 milhões de euros ao Dinamo Moscou pela contratação do colombiano Carrascal, que chega para dar mais criatividade ao meio-campo e fazer dupla com Arrascaeta na armação. Uma notícia que deixou os torcedores preocupados foi a situação médica de La Cruz. O uruguaio foi diagnosticado com uma lesão crônica e irreversível no joelho direito, além de uma nova lesão na perna esquerda. O Flamengo divulgou nota oficial prestando apoio total ao jogador, que também se pronunciou nas redes sociais com uma mensagem de fé e resiliência. Apesar do cenário delicado, a comissão médica ainda avalia possíveis formas de manter o atleta em condições de atuar, mesmo que de forma adaptada. Por fim, um dos grandes ídolos do clube, Bruno Henrique, alcançou uma marca histórica. Conquistou seu 14º título com a camisa rubro-negra, igualando Arrascaeta como jogadores mais vitoriosos da era moderna do Flamengo. Ícone de raça, entrega e gols decisivos, Bruno Henrique se consolida ainda mais como um dos maiores da história recente do clube, e sua permanência no elenco é vista como um trunfo de liderança e experiência.